Olá, turma. Tudo bem? Oi, Raquel. Oi, Raquel, tudo bem? Tá me ouvindo, Raquel? Escreve no chat para me saber, para eu saber se você está me ouvindo. Estão me ouvindo? Acho que só tem a Raquel. Quero pedir para vocês escreverem no chat. Vocês estão me ouvindo? Raquel, está me ouvindo, Raquel? Vocês estão me ouvindo? Então, eu estou conseguindo compartilhar a tela com vocês? Como é que tá? Sim. A tela está sendo compartilhada, Gabriele? Gabriele, você está vendo a tela? Você está me vendo? Como é que está sendo aí? Ah, sim. Está vendo a tela também, né? Com PowerPoint? Então, pessoal, deu 5 horas, né? Estou vendo a Raquel, estou vendo a Gabriele aqui no chat. É isso que eu estou vendo no chat. Gabriele, Raquel, né? Eu, eu vou iniciar, então, a nossa web. Ah, Raquel aqui, ó. Estou vendo aqui. Oi, Raquel, tudo bem? Seu microfone está aberto? Tá não? Tô sem som. Ah, tá sem som, né? Tá. Você tá vendo a tela, Raquel? Eu tô compartilhando a tela com você. O que que você tá vendo? Escreve aí no chat para mim, porque eu não sei o que que tá aparecendo aí para vocês. Raiane Silva. Raiane Silva. Boa tarde, Raiane. A Gabriele está com o microfone fechado, está com a câmera fechada. Então, vocês estão conseguindo ver a minha tela? É isso que eu estou querendo descobrir. Boa tarde, Rayane. Boa tarde. Estou vendo a tela e o áudio. Ai, que bom. Então eu vou seguir aqui. E eu aguardo as perguntas então no chat, se for sobre o assunto, né, ou se não for, né? Bem, em primeiro lugar, deixa eu fazer as minhas perguntas para vocês. Vocês querem tirar alguma dúvida comigo sobre algum assunto de aula? Vocês querem falar alguma coisa sobre algum assunto da aula? Sobre prova, alguma coisa? Eu perdi o chat, hein? Ah, tá aqui.
Bom, eu vou começar essa nossa videoaula aqui e, no decorrer, se vocês quiserem escrever alguma coisa aí, vocês podem escrever. Eu vou começar definindo a didática, né? Nós estamos falando aí da nossa disciplina de didática e planejamento, então eu vou começar a definir didática. Então, a didática ela faz parte de uma formação linguística, né? Que tem a ver com a escrita, considerada o significado, né? Na literatura pedagógica, a grosso modo, nós podemos dizer que a didática é uma ciência cujo objetivo fundamental é ocupar-se de estratégias de ensino, né? E essas questões práticas aí relativas às metodologias, estratégias de aprendizagem. Então, essa busca, né, científica apoia posturas filosóficas sobre o funcionalismo, né, da questão educacional. Tá? Então, ela funciona como elemento transformador entre a teoria e a prática. Aqui, no segundo slide, já tem uma outra definição, né, que Descartes, né, colocou que nós devemos promover a reforma do ensino, considerando, né, a didática moderna. Então, que esse sistema ele seja articulado, né, e igual ao direito dos homens ao saber. Então, seria, né, a forma de educar para todos. Então, essa didática magna, ela vem falar no século XVII, que houve a produção de um livro, justamente para falar dessas questões do ensino e aprendizagem, que foi a didática magna. Ensinar tudo a todos. Então, tudo que a gente conhece deve ser ensinado, né, numa educação realista e permanente. E isso deve ser levado em conta as experiências cotidianas, né, não só do professor, mas em especial a do aluno, né, que é um método pedagógico de trazer, né, o aluno para nós, utilizando aquilo que ele já sabe, né, para ensinar a verdadeira natureza das coisas, né, partindo das causas. Então, a partir daí, a gente, trazendo aquilo que ele já sabe, a gente consegue estar inserido no mundo desse aluno, né? Então, o conhecimento de todas as coisas, as ciências, as artes, né, deveria ser um ensino unificado. Hoje em dia, o ensino é bem fragmentado, né, gente? Nós temos uma matéria para cada coisa e tal, mas nós deveríamos ter uma forma integrada de ensinar, deveríamos ter um ensino interdisciplinar, né? Isso aí é uma reflexão aí de vários educadores, né, com relação a essa fragmentação do ensino. Então, na educação clássica, alguns críticos, né, compreendiam o espaço físico, né, como conceitos complexos para adequar, né, informações aos pequenos, né, e a fragmentação da perda do sentido, essa fragmentação que a gente está falando. Então, essa universalização do conceito de simples e complexo deveria já fazer parte, né, dos nossos dia a dias, dos nossos dia a dia. Palibânio, que é um educador muito conceituado, a gente pode entender que o objeto de estudo da didática é o processo de ensino no seu conjunto. Então, isso quer dizer que a atividade do professor com seus alunos visa o desenvolvimento da capacidade aí cognitiva, né, e operante, de mediação e assimilação. Então, essa atividade consciente, ela pode ser dita como ativa, né, e ter, deixa eu aceitar aqui, várias habilidades, tá certo? Então, nossa, tem que aceitar um por um. Eu não sei se eu presto atenção no aluno que está entrando, meu Deus. O Zoom é assim. Então, a didática, ela não investiga apenas objetivos, conteúdos, metodologias, estratégias, né? Ela possibilita também a aprendizagem de um ensino vigoroso, mas também com fatores materiais, sociais, né, e reais. Então,
recondiciona as relações entre a prática do professor, a prática docente e a aprendizagem, certo? Porque a gente tem que trazer os fatores sociais para a nossa sala de aula. As coisas estão acontecendo, né? No nosso dia a dia, no mundo afora. E a gente precisa trazer isso para a nossa sala de aula, né? Então, a gente trabalha com fatos reais. Até quando a gente cria problemas matemáticos, a gente não vai criar uma coisa que realmente não tem nada a ver com o nosso dia a dia. A gente tem que criar assuntos que estejam dentro do nosso dia a dia. Então, entra muito, eu acho que entra muito a questão filosófica aqui também, né? Que eu acabei de fazer uma aula de filosofia, e eu acho que entra muito a questão filosófica, essa coisa dessa reflexão crítica, né? Do próprio professor em escolher seus conteúdos, porque não basta estar no livro, não basta a gente ter escolhido um livro, a gente escolhe um livro e que esse livro traz coisas que não fazem parte, não é isso que você pretende mostrar, né? Inclusive, vários livros foram tirados de circulação por motivos óbvios, né? De racismo, demonstrando figuras de crianças, né? De crianças negras ou não, porque muitas vezes o que está escrito ali ela está fora do que o que a gente quer ensinar e ainda por cima ela está sendo, né, de uma forma preconceituosa, trazendo situações que a gente não quer para o nosso cotidiano, né? Como as crianças que têm deficiência, as crianças que têm algum tipo de problema. Então, tem livros que também não basta ser um livro, né? Tem que ser um bom livro. Então, o professor ele tem que ter essa coerência, ele tem que ter essa reflexão, não basta ser o livro, né? De repente é um livro de um autor excelente, mas a nossa autocrítica, né, ou a nossa crítica reflexiva tem que girar em torno de todas essas questões. Então, o planejamento, né, que a nossa didática e planejamento, o nosso planejamento ele tem que girar em torno dessa consciência, dessa reflexão crítica, né, dessa realidade que a gente vive, né? Porque hoje nós temos muito problema com relação à discriminação, com relação a diferenças, né? Que antes sempre teve, né? Diferenças sempre houveram, ninguém nunca foi igual a ninguém, pessoas doentes, pessoas com deficiência, como eu, por exemplo, sou uma delas, pessoas negras, pessoas mulheres, né? Em determinados momentos são discriminadas, né? Idosos, né? São discriminados. Muitos problemas acontecem na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Às vezes chega uma pessoa idosa e os alunos começam a ter uma atitude, né, vexatória, né, de deixar esse aluno desconfortável porque ele é mais velho, mas a educação de jovens e adultos é uma classe já dita para jovens e adultos. Mas, mesmo assim, a humanidade ela tem sido muito cruel, né? Em especial dentro da escola, a gente vê muita crueldade também, até entre os colegas. Então, os professores eles têm que estarem preparados para realmente assumir aí uma postura diante dos alunos e determinar, né, como que a gente tem que agir diante dos diferentes, porque a gente vai encontrar a vida inteira pessoas diferentes e que elas fazem parte ricamente desse processo de evolução, né, da humanidade. Por quê? Porque quando você aprende a lidar com diferentes, você também está se aperfeiçoando, você também está evoluindo. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que o nosso planejamento, a nossa didática, ela não é só o papel, ela não é só o conteúdo, ela é especificamente pessoas. Nós estamos falando para pessoas. Então, nós temos que nos organizar para contribuir com valores integrais do ser humano, para a cidadania. E cidadania é justamente isso, né?
é trazer educação, é trazer valores, né? É aceitar as diferenças, né? E ver nessas diferenças uma forma não só de inclusão, mas uma forma de enriquecimento. Porque lidar com o que é diferente, como eu já falei anteriormente, faz com que você pense, você raciocine, como é que eu vou fazer, como que eu não vou. Então, é muito importante que o professor já tenha essa postura, né, formada, né, de saber que os alunos vão lidar entre eles com os diferentes. Nas escolas públicas, eu vejo, pelo menos no ensino fundamental, eu vejo os alunos muito integrados, com alunos cadeirantes, eu vejo os alunos regulares muito integrados, com alunos cadeirantes, com alunos que tenham síndromes diversas, né? Síndrome de Down, com alunos que têm autismo, com alunos que têm dificuldades diversas. Então, eu vejo assim, não sei, alguns lidam com isso com muita simplicidade e se relacionam com os colegas assim até com muito amor, né? Por exemplo, nós temos alunos cadeirantes que eles descem com o aluno praticamente os colegas que carregam para a hora da merenda, né? E depois levam de volta. Né? Temos alunos que não falam direito, que têm dificuldade, e muitas vezes o aluno também, tem muito aluno que ajuda o professor a entender a fala daquele aluno. Então, isso tudo faz com que o nosso planejamento ele seja inclusivo, que o nosso planejamento seja para todos. Eu não vou dizer que todos os alunos acompanham o mesmo conteúdo, não acompanham. Não acompanha porque os alunos que têm certas dificuldades não acompanham o mesmo conteúdo, mas há necessidade de ter alguma coisa adequada também a esse aluno, né? Então, eu vou continuar aqui, né? Quando eu falei que tem alunos que são muito cruéis, eu vejo isso muito no ensino médio. No ensino médio, eu acho que, às vezes, eu sinto essa discriminação maior do que no fundamental. Eu vejo que os alunos do fundamental parece que eles são mais amigos. Eu não sei se depois que passa para o ensino médio, né, ou se é da comunidade em que eu estou, que eles se unem, enfim, é uma experiência que a gente tem que refletir e viver, né, para saber em que local a gente está e como é que essa comunidade, né, como é que essa comunidade se porta? Professora, o áudio não está funcionando para mim, não ouço a senhora falar. Irei sair e tentar entrar de novo. Ah, que pena. Tá bem, Rayane? Ah, coitada. Deixa eu colocar aqui. Bom, educação, né? A educação refere-se às práticas educativas formais e não formais, né? Nas práticas educativas formais, nós temos as escolas, né? As escolas são ambientes formais de educação, por quê? Porque é onde se expede a documentação. Então, é um ambiente formal de educação, porque tem dia, porque tem hora, porque tem conteúdos definidos, porque tem um planejamento. Então, as escolas, os cursos, são ambientes educativos formais. E existem os não formais, né? Que são os museus, que são os jardins botânicos, que são, vamos lá, os cinemas, também é um espaço não formal de educação, né? Onde todo lugar que a gente aprende é um espaço não formal de educação, tá? A gente aprende alguma coisa, mas dali a gente não tem uma formalidade, né? De dia, de horário, enfim, de toda uma estrutura que tem a escola, que nós chamamos de uma prática educativa formal. Então, a instrução, ela refere-se a práticas educativas formais. Por quê? Porque quando você tem que provar que você estudou, você tem que ter passado pela escola. Porque só a escola vai te dar realmente os documentos necessários para que você prove, né, que você é uma pessoa instruída.
Então, o ensino forma, né, é uma forma de se garantir, por meios técnicos, a instrução. Entrei no chat aqui. Rainha, a senhora vai disponibilizar esse slide para nós, por favor? Sim, meu amor, vou disponibilizar. Você está me ouvindo? Está me ouvindo, Raquel? Estou preocupadíssima com a qualidade dessa web. Consegui resolver. Ah, está escutando? Ai, graças a Deus. Fico muito preocupada com a qualidade. Que a outra achei que foi mais difícil. Tá bom? Eu vou continuar, vou terminar aqui, depois eu vou abrir para vocês falarem, tá? Vocês estão me vendo? Eu não estou me vendo, não. Eu pensei que vocês não estavam me vendo. Eu estou vendo só o slide aqui. Tá, meu amor? Daqui a pouco a gente se fala. Obrigada, obrigada. Você também é uma pessoa maravilhosa. Bom, então o ensino é uma forma de garantir por meios técnicos a instrução. Então, a educação escolar é a educação do sistema de instrução de ensino, né? Dando importância a uma organização, a uma democratização, né? E a estabelecer o tipo de conhecimento, né, que os alunos terão. Aqui, a gente fala, então, eu pulei? Educação escolar, tá? É a pedagogia, né? A pedagogia, ela investiga essas finalidades da educação na sociedade, na inserção, né, desses alunos na sociedade, na relação entre educação e sociedade. Então, se eu falo em educação e sociedade, eu tenho que falar também de aceitação, né? Eu tenho que falar de realidade, tenho que falar de diferenças e aceitação. Isso daí é uma educação para a sociedade. Então, a didática é o principal ramo de estudo da pedagogia, para poder estudar os modos e condição de realizar esse ensino e essa instrução. Então, a formação do professor, ela conta muito para que ele possa ter uma atuação, né? Então, nós temos o nosso conhecimento teórico, científico, o técnico prático, que vem a ser a nossa didática. Bom, aqui a gente está falando um pouco sobre o fracasso escolar, né? A gente está falando um pouco das tarefas da escola pública democrática. Então, a gente aqui precisa, né, proporcionar uma escola gratuita, né, nos primeiros anos de escolaridade, que não são 8, são 9, assegurar a transmissão e assimilação, né, desse conhecimento e habilidades para os nossos alunos, assegurar o desenvolvimento do pensamento crítico, independente e democrático. O nosso aluno tem o direito de pensar e de falar. A gente tem que abrir esse momento para o ensino fundamental e ensino médio, né, e superior também. Falar aquilo que pensa. Então, oferecer um processo democrático, né, de gestão com participação de todos na vida escolar desse aluno, né, e a didática, né, como teoria da educação do ensino, a didática tem como atividade pedagógica escolar os temas fundamentais, né, os objetivos, os conteúdos, os princípios didáticos, as metodologias de ensino e aprendizagem, a organização, as formas organizadas de ensino, a aplicação de técnicas e recurso, controle e avaliação da aprendizagem. Então, o professor, dentro da didática e planejamento, né, nós vamos ter todos esses itens aqui, né, que nós precisamos saber. Uma coisa que meus alunos nunca sabem é redigir os objetivos. Então, assim, os objetivos, eles se iniciam com verbo, né? E ele é traçado para o aluno. Então, tem alguns estudantes que ainda acham que o objetivo é traçado para o professor. Fazer com que o aluno... Não, ninguém faz com que o aluno coisa nenhuma. A gente vai tentar desenvolver, né, uma habilidade tal. Então, você proporciona a atividade e seu objetivo vai dizer assim, desenvolver, o aluno deverá ser capaz de desenvolver a tal habilidade lá que você quer através do exercício. Então, essa frase, o aluno deverá ser capaz dela, é velha, mas ela funciona. Por quê? Porque aí o professor entende
que o aluno é que deverá ser capaz de, e não ele. Então, fundamental, né, que a gente tenha isso em mente. Tem alguém aqui no chat. Ah, foi por isso que os PEIs foram criados. Os PEIs? Foi por isso que, Raquelzinha? Me explica aí. Foi por isso o quê? Qual a parte da minha fala aí que você acha que está encaixando aí na criação aí dos PEIs? Professor da educação infantil. Plano de educação individualizado. Sim, sim. O plano de educação individualizado ele tem que atender, né, a vários perfis ali. Eu sei que você não vai criar um planejamento diariamente diferente assim para 3, 4 crianças. Você não tem condição de criar um planejamento para 3, 4 crianças diferente a cada dia, né? Fazer 3, 4 planejamentos, mas você vai procurar fazer alguma coisa que atenda algumas especificidades, né, de alunos da sua turma que ele possa desenvolver alguma coisa, porque às vezes o aluno tem uma patologia tão difícil que a gente tem uma certa dificuldade em encontrar uma atividade. E eles estarão na sala de aula junto com alunos regulares. Mas vamos pensar também que eles, no contraturno, na escola pública, pelo menos, eles têm a sala multifuncional, né, que também pode ajudar especificamente ali naquele onde ele tem mais deficiência, né? Mas nem assim, ele não pode ficar parado a aula toda, né? Ele precisa também estar estudando, também estar fazendo atividades. Então, errei aqui? Ah, a escolarização e as lutas democráticas, eu já falei isso. Objetivo de estudo, né, no processo de ensino, né, os componentes no processo didático, né, os conteúdos de cada matéria, a ação de ensinar, o desenvolvimento histórico da didática, as tendências pedagógicas, a gente precisa estar dentro, precisa entender, né, porque as coisas vão mudando. Tá certo, minha linda, tá certo. A gente precisa acompanhar as mudanças, né? Antigamente, uma alfabetização era uma coisa tão, né? Eram tantos métodos. Era método da abelhinha, método da casinha feliz, método construtivista, método não sei o quê, que a gente não sabia qual método utilizar, né? E aí eu passei a pensar que eu tinha que construir com a minha clientela, dentro daquela realidade, eu passei a entender que eu tinha que construir o meu método, o que era melhor para a minha clientela. Então, eu passei a pegar uma coisa daqui, uma coisa dali, e construir um método misto dentro da realidade da minha turma. Então, não dá para a gente acompanhar exatamente os modismos, né, da educação, mas a gente tem que estar a par de tudo que está acontecendo, né? O que os educadores falam, as coisas mais recentes, né, as criações, as melhores estratégias, né? Isso daí requer estudo, requer pesquisa. Então, o professor estuda a vida toda. Então, a didática e as tarefas do professor vão assegurar ao aluno um domínio duradouro, né, dos seus conhecimentos, vai criar condições para o desenvolvimento de capacidades e habilidades, né, visando a autonomia, né, e a aprendizagem e independência desse aluno. Autonomia é tudo, né? Nosso aluno ele não pode ser dependente, ele tem que ser autônomo, né? Então, orientar as tarefas do ensino para a formação, né, da personalidade, isso aqui é a formação integral, né, dos valores do indivíduo, né? E a aprendizagem como um processo, né, com seus principais pontos aqui, ó, no planejamento, que vai trazer a compreensão da realidade escolar, sociopolíticos, objetivos, o domínio do conteúdo, né, com a vida prática, que é aquilo que a gente já falou,
aproveitar o que o aluno traz, a capacidade de dividir a matéria em módulos ou unidades. Então, a gente tem que ter um senso de organização assim muito grande, né? Conhecer características socioculturais, dominar o método de ensino. Eu não vou ler tudo isso, porque senão vai ficar uma coisa muito extensiva, né? E eu preciso ainda falar com vocês, deixar vocês se expressarem também. Mas compatibilizar os princípios gerais, né, do conteúdo, o domínio do método, né, os recursos auxiliares, né, e aqui o processo de ensino na escola, que são características, né, dos processos didáticos. Então, ensino e aprendizagem, funções, organização, ajuda aos alunos, né, dirigir e controlar a atividade do professor, mostrar-se também a unidade necessária entre ensino e aprendizagem, né? Cumprir com esse programa, isso quando é possível. Às vezes a gente deixa alguma coisa para trás e não é culpa nossa, porque a turma também às vezes não acompanha e a gente precisa, não adianta você correr com a matéria, você precisa que o aluno entenda. Então, o que adianta você correr e o aluno não entender nada? Aí você tem que voltar tudo. Então, muitas vezes, é por isso que a gente diz, o planejamento ele é flexível às necessidades do grupo. Então, muitas vezes, a gente tem que flexibilizar, né? Tem que deixar algumas coisas para depois, porque a aceitação da turma naquele momento não dá para prosseguir e avançar. Então, você continua como está e você tenta levar a aula de forma que eles tenham atenção, né? E na estruturação aqui do trabalho docente, tem 5 momentos importantes na sala de aula: a orientação inicial dos objetivos, a transmissão e assimilação da matéria, a consolidação, né? E aprimoramento dos conhecimentos através dos exercícios, habilidades, né? Que os alunos precisam adquirir, aplicação dos conhecimentos, habilidades e hábitos, e verificação, né, que vem através de uma avaliação, muitas avaliações, né, porque a prova também não mede nada. Então, você pode avaliar seus alunos de diversas maneiras, até por observação didática, né? Trabalhos em grupos, enfim, né? Em avaliação a gente vai falar depois. Então, aqui a gente fala da tarefa de reprodução, preparação para os estudos, fase de assimilação, fase de consolidação. O incentivo aos estudos, que é um conjunto de estímulos que a gente traz através de motivações, né, que nós criamos tantos métodos, né, que a gente consegue motivar o nosso aluno a estar na escola, a aprender determinados assuntos, né? E aqui a influência que o professor tem sobre o ambiente escolar. Isso é muito forte sobre o aluno. Então, a gente tenta agir com simpatia, a gente tenta agir com empatia, né? A gente tenta dar o feedback, né? Porque a nossa presença é uma presença de liderança. Então, especialmente para os pequenos, a gente precisa ter ter uma postura, né, que deixe o nosso aluno confortável, né, que faça com que ele queira voltar. Né? Assim, é o seu poder, é o seu poder apaixonar a todos. Ah, minha querida, são seus olhos. Deus abençoe você. Eu espero que todos vocês consigam ser apaixonantes. Eu não sei se eu sou, não, mas eu gostaria que vocês fossem, né? Que é o sucesso da gente, é quando o aluno gosta da gente, né? E, pessoalmente, linda, e, pessoalmente, a gente precisa muito, né, de seguir em frente, mas a gente segue com muito mais leveza se o nosso aluno gostar da gente, né? Então, a gente precisa saber das ideias de legislação educacional, o professor tem que estar a par, por isso que a gente estuda, né? Inclusive, sou eu que dou essa matéria também, no curso de pedagogia, os conteúdos básicos de ciências da história da humanidade e a necessidade, né, de expectativas de uma sociedade melhor, né? Os critérios de seleção dos conteúdos, a gente precisa ter um caráter científico, sistemático, revisar objetivos, ver a relevância e a acessibilidade desse livro, porque é o professor que escolhe
Então, esses conteúdos e toda essa gama de exercícios, a gente tem que ter um olhar bastante didático, tá certo? Eu sei que a gente não dá exercício só no livro, mas os que a gente busca na internet também. A gente tem que ter um olhar bastante, né, criterioso. Então, aqui, né, um empenho aqui na formação de hábitos e atitudes, para que sejam independentes, né? Ter uma vida prática, né? Ter uma formação de atitudes ligadas à vida, né? De uma forma positiva, valorização da sua sala de aula como meio educativo, formação de espírito de coletividade, isso é importantíssimo. Hoje só trabalha quem sabe trabalhar em grupo, quem sabe compartilhar. Hoje as empresas, as escolas, elas exigem que as pessoas compartilhem informação, que elas saibam contribuir umas com as outras, que elas tenham assim solidariedade, que elas queiram trabalhar junto. O individualista hoje, ele não é bacana, ele não tem sucesso, né, nas dinâmicas de grupo para arrumar emprego. As pessoas têm que realmente se mobilizar. Então, aqui vai começar a falar de avaliação. Eu não quero falar de avaliação agora nem quantitativa nem qualitativa. Eu quero falar na próxima videoaula, tá? Então, o plano de ensino, ele é formado de justificativa de disciplina, conteúdo, objetivos gerais específicos, desenvolvimento metodológico, conteúdo, tempo provável e desenvolvimento metodológico. Então, eu termino aqui de falar sobre plano de ensino. Quero dizer que plano de ensino não é plano de aula. O plano de ensino é o plano anual, tá? Aquele anual que a gente entrega, que a gente faz no mês de fevereiro e março. Aí a gente tem que entregar para a escola. Esse aí é o plano de ensino. E o nosso plano de aula é o do nosso caderninho lá. Tá certo? Então, vamos lá. Agora eu acabei essas colocações. Deixa eu ver se eu agora vejo vocês. Como é que eu faço para voltar? Deixa eu entrar aqui. Pronto. Vocês querem falar alguma coisa? Vocês querem perguntar alguma coisa? O que vocês acharam? Essa aula foi boa para vocês? Essa aula acrescentou alguma coisa? Vocês acham que essa aula ajudou em alguma coisa? As explicações aqui, vocês querem perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo vocês, não. Ah, como é que eu volto para cá? Boa tarde. Ah, meu amor, você fala, vindo de você é uma pessoa assim, né, que só me faz feliz, né? Rayane, ajudou muito o professor, agradeço, a senhora ser maravilhosa. Ô, Rayane, maravilhosos são vocês, meus amores. Eu quero estar com vocês a vida inteira, nem quero me aposentar, porque eu amo meus alunos, mas vai ter uma hora que eu vou ter que ir. Vocês é que são maravilhosos. Eu quero saber se Boa vocês tarde. precisam de mais alguma informação, se querem falar da AP1, da AP2, da AP3. Eu não estou conseguindo. O que seria de Gran Rio sem a professora, né? Maravilhosa, né? Pois é, meu amor, mas temos muitos maravilhosos. Graças a Deus, a gente tem muita gente maravilhosa. Pior? Vocês continuem conosco. Eu quero ter vocês sempre perto de mim. Eu quero que meu curso de pedagogia seja sempre lotado de alunos. É isso que eu quero, porque a gente sem vocês também não somos nada, né? E nem temos para quem falar, né? Nem temos para quem a gente compartilhar tudo que a gente sabe. Então, eu só quero agradecer a presença de vocês, dizer que vocês são muito importantes para mim, né? E cada vez que eu venho fazer um web, eu fico até nervosa. Hoje eu fiquei nervosa de fazer web, imagina, né? Faço web há um monte de anos, mas talvez o domínio do Zoom não seja tão favorável, né? Então, hoje eu fiquei, eu não tenho esse domínio ainda, mas eu estou tentando fazer o melhor possível dentro do que eu aprendi. E aí hoje eu fiquei um pouco nervosa, né? Falei algumas coisas que saíram da língua portuguesa aí, né? Da língua culta, eu voltava e repetia de uma forma correta,
mas isso foi nervosismo. Uhum. O Zoom está me causando assim, uma instabilidade, mas esse é só o início, depois eu vou melhorar. Né? Mas e vocês? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Vocês querem dizer alguma coisa? Eu estou com medo de clicar aqui e perder vocês. Deve ser que ela ganhou. Ah, P1? Peraí, deixa eu ver se eu volto. Peraí que eu vou tentar voltar. Vocês estão me vendo? A P1, ela só termina em abril, né? Porque o prazo foi estendido. Então, eu só vou começar a corrigir. Estamos ansiosos pela nota da P1, né, Raquel? Eu e Raquel, Rayane falando. Mas, Rayane, eu só vou começar a corrigir a P1 quando encerrar o prazo. Aí, quando encerrar o prazo da P1, naquela semana eu trabalho pra caramba, porque eu não posso começar a corrigir agora. Se eu começar a corrigir agora, o que acontece? Quem ainda não entregou vai consultar aquele que já entregou. E aí, passa a ser o quê? Passa um a passar para o outro. Ah, eu ganhei 10, eu ganhei a nota máxima, eu não ganhei, eu errei aqui, errei ali. Então, assim, para que não haja esse tipo de... Eu só começo a corrigir quando fecha. Aí, quando fecha, o último dia que encerrar a entrega, aí eu começo a corrigir. Aí vai demorar um pouquinho, porque acho que é em maio que começa, né? Então, mais uma pergunta? A AP3. A P3 eu já fiz. A P3 eu já fiz. Eu já fiz e já postei. A P3 eu fiz e postei. Só que ainda não está na hora de vocês abrirem, né? Porque vocês ainda vai terminar o prazo da P1, ainda vão fazer a P2, né? Ou já fizeram a P2. Já abriu a P3? Então tá lá. Então tá certinho lá. Vocês já viram, então tá ótimo, né? Eu postei, vocês já vão se adiantando lá com a P3. Eu não, deixa eu ver, eu vou ter que fechar aqui para eu pegar a P3. Espera aí. Deixa eu ver se eu fecho aqui só um pouquinho. Não sei se eu vou sumir, porque eu mesmo não estou vendo nada. Espera aí um pouquinho. Ah, agora eu me achei aqui. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Deixa eu ver a P3 aqui. A P3 de... Didática. Será essa? Não, acho que nessa aqui não. Essa aqui. Nessa aqui não. Essa não é. Deixa eu ver outra. Deixa eu ver se eu acho a P3 aqui. Essa P3 aqui não é não. Essa aqui é de 22. Deixa eu ver se eu acho. Vocês querem que eu veja, né? Espera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Didática e planejamento. Tá. Acho que eu achei. É interdisciplinaridade, né? Não é isso? Não é, pessoal? Então, é interdisciplinaridade. Eu não sei se eu estou conseguindo compartilhar com vocês essa tela. Mas a interdisciplinaridade é um novo paradigma curricular. Ah, tá aparecendo? Que show, meu Deus do céu. Eu estou melhor no Zoom do que eu pensava. Que bom. Então, vamos lá. Aqui eu digo assim, ó, a proposta de trabalho, nessa avaliação, você construirá um planejamento para uma atividade interdisciplinar. Se é uma atividade interdisciplinar, vai envolver várias disciplinas, né? Quer dizer, de 2 em diante.
certo? Então, sobre uma data comemorativa. Aí aqui, eu coloquei na Mediateca, né, um trabalho que fala sobre esse assunto. Coloquei um artigo. Está lá na Mediateca. Vocês viram lá? O artigo está lá direitinho para vocês? Ah, que ótimo. Vocês viram o artigo? Deixa eu escrever aqui. Vou, já tem panela suja. Vó, eu tô em aula, vó. Acharam o artigo na Mediateca? Então, aí quando vocês encontram o artigo, aí eu venho colocando aqui para vocês, ó. E tem um vídeo também que dá uma ideiazinha do que eu estou falando. Então, a primeira etapa, faça um resumo de uma lauda desse artigo, né? Segunda etapa, assistir o vídeo só para vocês terem ideia daquilo que eu estou falando, tá? A terceira etapa, opine sobre esse vídeo, né? No máximo 6 linhas. E, por último, construir um planejamento para essa atividade interdisciplinar, eu coloquei aqui, para aluno do 7º ano. Mas, se você quiser mudar, você pode mudar. Se você quiser construir um planejamento para uma outra clientela, não tem nenhum problema, tá? Você pode fazer uma coisa interdisciplinar específica para outro tipo de aluno, sobre uma data comemorativa. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, data comemorativa. Vamos colocar africanidade, tá? Então, se eu trabalhar aquela consciência negra, né, que a gente faz em novembro nas escolas, a gente faz o tempo todo, mas em novembro a gente trabalha com várias disciplinas dentro de consciência negra. Então, o meu planejamento ele vai ser interdisciplinar em consciência negra. Por quê? Porque eu vou trabalhar um texto em língua portuguesa, a leitura e interpretação, e outras coisas mais que eu vou trabalhar em língua portuguesa. Eu vou trabalhar história, né, do negro, eu vou trabalhar abolição da escravatura, eu vou trabalhar usos e costumes, né, geografia. Eu vou trabalhar também as regiões do Brasil onde se concentravam mais negros, mais quilombos, né? Tudo isso, tá? E por aí afora, em ciências, né? A gente vai ver os usos e costumes dele, porque muitas coisas que a gente tem, como remédios, como misturas, né? Que a comida, na verdade, é uma mistura química, né? Foram os negros que trouxeram para nós. Então, a gente vai explorar várias disciplinas dentro desse projeto. Então, a gente está fazendo aí um planejamento de uma atividade interdisciplinar envolvendo vários professores, certo? Ou, se vocês quiserem fazer de 1º ao 5º ano, vocês podem fazer também, eu não me importo. Eu coloquei o 7º ano aí, porque às vezes os alunos ficam assim, professora, mas é para que ano? É para que... Mas eu deixo livre para vocês criarem sobre... para que clientela, né? Que vocês querem. Posso abrir o áudio? Pode abrir o áudio. Tem uma pergunta estranha. Pode abrir o áudio. Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Tá saindo som? Acho que não. Boa tarde. Ih, tá saindo som não. Pode falar. Tá ouvindo? A pergunta é a seguinte. Pode falar, Raquel. Tô sem som. Eita. E ficou indona, nem lindona ficou. Ah, meu Deus. A gente não está escutando, realmente não estamos.
Sobre a festa, pode ser intercultural? Pode, pode. Claro que pode. Pode ser uma festa junina, pode ser festa do Dia das Mães, pode ser festa do Dia dos Pais, festa do Dia das Crianças, qualquer comemoração escolar, né? Meio ambiente, que mais? Natal, consciência negra, como eu já disse, pode ser Dia do Soldado, o que vocês quiserem, como Thanksgiving Day, peraí, o Ramadã, a festa da colheita. Pode, claro que pode. Lindo isso, né? Muito legal isso. Todos têm em comum a gratidão, maravilhoso. Ano passado, eu não sei se foi com a turma de vocês que eu trabalhei gentileza, gera gentileza. E aí a gente falava, né, desses valores de gratidão, de empatia, né? Tudo isso. Mas vocês podem ficar à vontade, podem criar. Ah, foi só a turma? Muito bom. Ok. Muito bom. Então, excelente. E esse projeto também gira em torno desses valores. Então, você pode fazer com o Ramadã. Eu acho que eu vou achar incrível, né? Fantástico. Você vai falar de geografia aí, né? Porque aí você tem que dizer da onde vem esse costume aí, né? Tudo isso. Mas eu acho que essa cultura está sendo, desde que teve aí também a Copa e tal, acho que essa cultura está sendo muito bem-vinda, né? Com relação ao texto. Pode pesquisar fora para complementar. Olha, deve pesquisar fora. Não esqueçam de colocar referências. Aí tem um pessoal que pensa assim: ah, professora, mas eu não botei referência porque eu usei só o que você deu. Não, tem que colocar referência, mesmo tendo sido apenas as referências que eu mandei. Tem que colocar embaixo, porque outra pessoa que for ler, ela não sabe da onde você tirou, né? Aquilo tudo ali. Tá certo? Então, fiquem à vontade, eu sou muito flexi, né? Para esse tipo de criatividade de vocês, adoro isso. Eu coloco a coisa engessada ali, porque senão os alunos ficam muito perdidos, perguntando o que eu faço, o que eu faço. Então, pode criar, pode fazer, tá? Fiquem à vontade. Adoro trabalhos ilustrados. Se quiserem postar fotos, mesmo que sejam de domínio público, não tem problema. Eu acho que a cor me estimula muito na correção. Às vezes é muita coisa escrita e cansa um pouco, né? Então, se quiserem colocar gravuras, ainda mais falando de uma festividade, né? É importante essa ilustração aí, tá? Meus amores, eu vou ter que me despedir, porque eu vou ter que começar uma outra web já já. Essa próxima web vai ser justamente planejamento e avaliação, tá? É outra disciplina, não sei se vocês estão nessa disciplina também, mas eu estou partindo para lá agora, para uma outra sala de aula, tá bom? Ah, ô fofa, depois eu vou colocar meu telefone aí para essa turma, hein? Mas vocês vamos criar um grupinho, mas ó, vê lá, hein? Tá bom? Não espalha não, senão eu tenho 700 alunos na Unigran Rio, senão eu vou ficar louca. Tá legal? Então tá. Um beijo. Amanhã tenho mais webs também e devo estar com vocês em legislação sim, tá? Um beijo no coração, amo vocês e até a próxima, tá? Beijão. Tchau, tchau.